Capítulo 7. O menino no espelho. O capítulo 7, ele começa com a história de uma máquina fotográfica, né? Tem o Gerson. Eu não entendi muito bem quem é o Gerson. Tu entendeu? Não. Eu não entendi quem é o Gerson. Eu ainda tô... Vamos ver se até o final eu descubro quem é o Gerson, né? E o Gerson é dono de uma máquina fotográfica. Aí a máquina fotográfica é uma sensação ali por ali, né? Do pessoal, da turma. Em um determinado dia lá que o Gerson ele quer fazer uma coisa diferente. Então ele posiciona o menino, posiciona o Fernando encostado num muro branco. E aí bate a foto e depois pede para que ele mude de lugar e não roda o filme, bate novamente. Então aparece o Fernando numa foto que está assim, um Fernando de frente para o outro. E aquilo ali, né, surgiu um monte de ideias na cabeça do Fernando. E o Fernando, ele diz que ele sai numa busca de encontrar alguém parecido com ele, né, Dani? Então, assim, ele tenta na escola, na vizinhança, enfim, em tudo quanto é canto, ele fica examinando e analisando para ver se ele encontra alguém idêntico a ele. Ele encontra parecidos, mas quando ele se aproxima bastante, ele percebe que é bem diferente. Ele começa a analisar até gêmeos. Tem 2 irmãos gêmeos na escola dele e ele começa a analisar os 2 irmãos gêmeos e consegue identificar diversas diferenças entre os dois. E aí, num dia, ele tá de frente para o espelho, observando, e conversa, né, com o espelho, e o espelho, no mesmo momento, está respondendo, porque é ele mesmo falando. Então, ele coça a orelha direita e no espelho aparece a orelha esquerda. Ele mexe no cabelo para um lado, no espelho aparece mexendo para outro. E ali vai ele fazendo uma série de coisas, né, de situações com ele, né, em que ele percebe que aparece do lado oposto do espelho. Então ele vira as costas para o espelho para sair e... Quando ele olha de novo para o espelho está sorrindo. Então, nesse momento, se inicia um diálogo e ele pergunta qual é o nome dele. E ele fala que o nome dele é Fernando ao contrário, ou seja, Adnan Ref. Né? Adnan Ref. E então, ambos contam, né, coisas. O Adnan Ref fala para ele que existem outros planetas, outros mundos, outras existências tão parecidas quanto a da Terra. E que aquele fenômeno que estava acontecendo ali era algo muito raro e muito difícil de alguém conseguir fazer. Assim como o fenômeno que levou Alice para dentro do espelho. A Adnan Ref contou para ele que Alice tinha sido a única humana que entrou para dentro do espelho. Não havia nenhum outro humano que houvesse entrado. Mas que o seu eu de dentro do espelho já havia acontecido em outras situações de sair de dentro do espelho. Porém, se tinha uma única regra, que se eles fossem descobertos, se alguém descobrisse, imediatamente ele voltaria para dentro do espelho e nunca mais eles teriam esse tipo de contato. Aí eles começam a fazer trocas. Por exemplo, o Fernando mandava o Adnan Ref para as aulas que ele não gostava muito, que ele achava chatas. O Adnan Ref contou para ele que mesmo ele não participando das aulas, ele conseguia sentir e saber tudo que... Ele tinha acesso ao pensamento, ao sabor, à visão, ao cheiro, ou seja, a todos os sentidos do Adnan Ref. O que me deixou meio assim que eu não entendi é se o Adnan Ref também poderia ver pelos olhos do Fernando. E uma coisa que eu achei bem certa, será que o Adnan Ref realmente concordou com isso?
É porque, tipo assim, vai lá pra escola, ver as aulas chatas e Vai lá, enquanto eu tô aqui me divertindo, vagabundeando pela rua, porque ele mesmo usa esse termo, né? Enquanto eu estou vagabundeando pela rua, onde o Nanref tá fazendo as provas pra mim, né? As provas que eu não gosto. Então eu fiquei pensando um pouco sobre isso, né? Bom, então eles fizeram toda essa troca lá. O Adnoref em nenhum momento no livro demonstra que não está satisfeito, né, com essa situação. Pelo contrário, parece que ele está muito satisfeito com a experiência que ele está tendo, né? Uhum. E o Fernando também. Então surge ali uma grande amizade entre os dois, né? Em um dia lá específico, depois de um passar tempo bem prolongado, o Fernando pede para que o Adnoref ir descer as escadas e ir tomar um medicamento no lugar dele. Então ele passa pelo Toninho, né, irmão dele, e vai tomar. O Toninho tá indo em direção ao quarto, o quarto está aberto e ele dá de cara com o Fernando sentado ali brincando. E nesse exato momento ele fica pasmo, porque eu acabei de passar por você pela escada. Bom, quando ele vira, o Adnoref estava vindo da medicação, né? Já tinha tomado, e ele dá de cara com o Adnoref na porta e o Fernando sentado. E aí, nesse momento, ele começa a gritar e sai do quarto correndo, gritando, chamando a mãe, tal. Eles fecham a porta e eles têm poucos instantes para se despedir. E nesses poucos instantes, os dois, um dá tchau ao outro, né? O Fernando se mostra bastante abalado com o desfecho da situação. Então eu separei aqui um pedacinho, não é o final do livro, um pedacinho que sintetiza muito bem isso. E para que vocês possam sentir, através da minha leitura, a emoção desse momento. Às vezes ainda é jeito, disse eu comovido, retribuindo o abraço. Não me deixe sozinho, não vá embora, por favor. E procurava contê-lo, mas ele se desembaraçava delicadamente de mim. Tinha de acontecer mais cedo ou mais tarde. Até que fomos de sorte. Fiquei tanto tempo. Há pessoas que nunca conseguem, senão alguns segundos. Outras não conseguem nunca. Adeus, Fernando, meu irmão. Feche os olhos, por favor. Adeus, Adnoref, murmurei, quase chorando. Fechei os olhos como ele pedira. Quando tornei a abri-los, vi por dentre as lágrimas a minha figura refletida no espelho. Como sempre, ele se fora para nunca mais. Passado mais um jantar da família, né, à noite, todo mundo riu, brincou e faziam brincadeiras, né, com o Toninho como se ele estivesse maluco. E então tem um trechinho final em que o Fernando é sintetizado todo esse capítulo através de um momento do Fernando, que eu vou ler para vocês. De volta ao quarto, fui levar umas palavras de tranquilidade para meu amigo no espelho. Tudo bem? E sorri para ele. Mas ele se limitou a dizer ao mesmo tempo, tudo bem, e sorriu para mim.